Bom dia novamente e bem-vindos a todos aqueles que se juntam a mais uma edição das Invoicing Experience Webinar Series, um conjunto de webinars cujo objetivo é de promover o conhecimento geral sobre a faturação eletrónica, os desafios, exigências legais, tendências e o impacto que tem na transformação digital das empresas, da economia em geral. O meu nome é Nuno Matos, sou responsável de marketing da Sovos a nível ibérico e nesta edição, dedicada à faturação eletrónica com a apresentação do caso da EEM, ou da Empresa de Eletricidade da Madeira, teremos o prazer de contar com a presença do David Sousa, Diretor de Sistemas de Informação da EEM, e a quem desde já agradeço, em nome da Sovos Safety, ter aceito o nosso convite. Vamos ter a oportunidade de conhecer melhor a experiência da Empresa de Eletricidade da Madeira, com a faturação eletrónica ao longo dos últimos anos, mas antes gostaria de relembrar o atual enquadramento legal em vigor para a faturação eletrónica, sendo que já desde 2019 se encontra em vigor para o setor público e desde 2021 em vigor para as grandes empresas, na relação com o Estado e nos contratos públicos, mas ainda temos assistido a adiamentos, no caso desta obrigatoriedade para as PME. Aliás, no final do ano passado aconteceu o 7º adiamento desta obrigatoriedade, tendo neste momento o prazo passado para 1 de janeiro do próximo ano, sendo que toda esta informação que nós tentamos promover tem em vista também esclarecer as empresas que ainda não tomaram estas decisões de verem as vantagens que existem para além da legislação. Daí também que creio que se torna mais relevante ouvirmos aquilo que o David tem para nos dizer, na expectativa de que esta partilha possa, de facto, contribuir para que as empresas que ainda não adotaram faturação eletrónica se sintam encorajadas a dar os primeiros passos no sentido da transição digital da sua faturação. Relembro também que no final da sessão haverá espaço para perguntas e respostas, que podem colocar aqui no chat da plataforma. E, sem mais demoras, aproveito para iniciar aqui a conversa com o David. Agradeço novamente, David, a tua presença. Aproveitando para perguntar como é que tudo isto começou, quando é que a Empresa de Eletricidade da Madeira iniciou a utilização da faturação eletrónica. Obrigado pela oportunidade. Antes de mais, um pequeno só enquadramento do que é a Eletricidade da Madeira, porque acredito que muitos dos participantes possam não conhecer o enquadramento da empresa. A empresa é o único fornecedor de energia na região autónoma da Madeira, ou seja, o único comercializador de energia. Portanto, todos os clientes regionais de energia têm um contrato connosco. Empresas, organismos públicos e entidades particulares, residenciais. Desde a primeira hora em que o projeto de faturação eletrónica surgiu em Portugal com a ESPAP, nós fomos, no fundo, convidados a participar. E desde 2018 que temos o sistema em produtivo. Pode parecer, ou seja, somos uma entidade de capitais públicos, uma empresa de capitais públicos, mas com gestão privada, uma SA, e o nosso interesse foi também estar preparado para algo que nós acreditávamos que seria, no fundo, uma melhor interoperabilidade entre, principalmente, o cliente empresarial e a empresa. Isto porquê? Porque esta relação entre empresas tem muito a ver, principalmente no negócio da energia, com alguns detalhes que vão na fatura que as empresas necessitam de ter de uma forma mais estruturada. E isso permitiu que nós, logo na primeira hora, entendêssemos que esse seria o caminho a percorrer. De facto, uma das coisas que depois foi as exigências legais, e foram depois, por exemplo, atualmente o PRR, que exige, ao qual nós temos alguns projetos nessa área, e que é mais valia poder contar com este tipo de integração. E em termos de soluções, não... 2018, no fundo. Exatamente, obrigado pela introdução. Para perceber um pouco melhor que tipo de soluções, e tu falaste aí muito na perspectiva de emissão, portanto, dos vossos clientes, mas podes detalhar um pouco mais, porque sei que tem tanto contas a pagar na perspectiva de recepção de faturas, como nas contas a receber em termos de emissão de faturas. Como é que hoje em dia...
Sim, hoje em dia, em termos de distribuição, o ênfase inicial que tivemos era nas contas a receber, ou seja, e atualmente temos cerca de 220 clientes e 16 mil documentos trocados em 2023. Nas contas a pagar, temos atualmente cerca de 100 clientes e 1000 documentos transacionados. De facto, isto é algo que tem tudo a ver com a adesão. Quanto mais pessoas entrarem no processo, mais o processo vai crescer por si e torna-se, diria eu, que é um pouco inevitável, principalmente, como dizia, na componente das empresas, que este seja no futuro um standard, que toda a gente passa a utilizar a faturação eletrónica pela mais-valia de integração de dados e de quantidades e de preços e de todas as análises que são possíveis fazer sobre o que é enviado na fatura, que de outra forma implicava no passado, no nosso caso, a troca de ficheiros e o que é que acontecia, não havia uma norma para a troca deste tipo de informação e praticamente o organismo, consoante o peso que tinha como cliente da EM, no fundo quase tinha o seu ficheiro, a sua estrutura de dados para trocarmos essa informação. Atualmente isso praticamente acabou e será esse o caminho nos próximos tempos, é que sempre que há um cliente que tem uma exigência desse tipo de informação, nós encaminhamos para este tipo de projeto de faturação eletrónica. E consegues quantificar, ou pelo menos já explicaste um pouco, mas de que forma é que esta mudança na apresentação da informação poder seguir de forma integrada juntamente com os dados da fatura, qual foi o impacto, creio que positivo neste caso, junto dos vossos processos, ou seja, claramente houve aqui uma redução da carga administrativa, não é? Sim, foi um desafio de implementação e atualmente, para quem começa agora, como é óbvio, é mais fácil. Mas temos de entender que em 2016, estamos a falar, de 2018 entramos em produtivo, mas o início, as primeiras reuniões são dessa altura, de 16, 17. E como é óbvio, não havia conhecimento sobre muitas das questões que são hoje colocadas, que já são um pouco mais transparentes, os modelos e como é que tudo isto funciona. Para nós, a grande vantagem foi que, uma vez definido, uma vez estruturado nestas interfaces, retiramos o trabalho administrativo das entidades que geravam a informação avulso para cada um dos clientes. Embora isto está sempre de entender, uma questão é a obrigação legal, outra coisa é a relação comercial. E nós, embora legalmente não tivéssemos de enviar a informação estruturada a esses organismos, a esses clientes, na realidade, pela boa relação comercial que tínhamos com os clientes, fazíamos. E esta questão legal veio, no fundo, a tornar transparente isso, ou seja, já existe um enquadramento legal para este tipo de troca de informação e utilizamos. Deixamos de ter o encargo, o esforço da equipa, neste caso, da equipa de faturação, para esse efeito. Nas contas a pagar, nós recebemos, a integração não é completa como poderia ser, mas por questões operacionais, por questões das pessoas ainda terem algum interesse em olhar como é que se faz como é que se contabiliza as faturas e como é que se utiliza os dados que vêm nas faturas. Mas isso é uma particularidade da empresa, porque não queremos não queremos ir a esse detalhe. Diria eu, com a maturidade do processo, mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão integrar tudo automaticamente, sem praticamente olhar para os dados que chegam normalmente. Mas isso é um caminho a percorrer, é um caminho que tem a ver muito com quem está à frente dos processos e do volume de processos. Quando temos muito volume, como é óbvio, todas as alterações são benéficas e tem um racional económico de implementação, claro. Quando temos pouco volume, às vezes é difícil justificar os racionais.
Identificas alguma diferença nos desafios e nas exigências colocadas pelo cliente empresarial e pelo cliente público? Sim, o cliente empresarial tende a ser, tem outras, os projetos que eles têm de fazer para implementar estas coisas conseguem fazer de forma muito mais célere do que os clientes públicos. Os clientes públicos têm sempre uma inércia do setor público. O setor público não é o que a pessoa que recebe os documentos ou que quer implementar estas ferramentas quer fazer, é o que depois o organismo consegue implementar e toda a parte da orçamentação e da aceitação das alterações que são necessárias fazer. Mas em termos de finais de produto não há grandes diferenças e tende a se esbater essas diferenças. Mas pronto, é o que é. Se é o setor público e o setor privado funcionam de forma diferente. Nós queremos, em termos de disponibilização de informação, que seja igual, que não haja grandes diferenças. Mas sabemos que há sempre algumas particularidades. E, na tua opinião, quais é que são as principais vantagens para os clientes na adoção deste tipo de soluções? No caso da energia, é de facto o poderem utilizar os dados que vão na fatura em termos de quantidades e de preços para depois poderem processar e poderem entender no fundo, as otimizações que são possíveis de fazer em termos de fatura, porque a energia tem essa característica, os tarifários e a maneira como são apresentados esses dados e a eficiência energética que hoje tanto fala, muito pode ser analisado através de perfis de consumo e de saber, por exemplo, são questões já muito técnicas para vocês, mas entender se a potência contratada está adequada ao perfil de consumo que temos e por aí adiante. E em mercado liberalizado, como estão no continente, ainda mais isso é transparente, porque para entender se de facto estamos a comprar bem, temos de entender o que é que estamos a comprar e quantidades é que estamos a comprar e as faturas de energia, para quem sabe e para quem olha para elas, sabem que não são lineares de se compreender. E se não tivermos a fatura desmaterializada em termos de itens e que eu consiga trabalhar os itens, vou ter sempre dificuldade em analisar uma fatura. E é essa a particularidade do negócio, não é? Mas que se aplica a todo o resto, só que no nosso caso a grande vantagem de uma faturação eletrónica do cliente receber a fatura neste modelo é a análise de facto da fatura ao detalhe, que de outra forma não é linear. Exatamente. Sim, nós sabemos das dezenas de clientes que recebem faturas que a energia, as utilities, mas a energia em particular é onde há maiores ganhos em termos de eficiência no tratamento das faturas recebidas e claramente à partida há uma potência maior para clientes desta área quererem este tipo de solução, não é? Exatamente. Sem dúvida. Os clientes residenciais, aí já não é tão linear, porque muitos deles têm... para já não olham para a fatura como algo que possam otimizar. Não. Infelizmente, em Portugal ainda continua a ser um pouco ao contrário do que às vezes as pessoas acham que a energia é cara e que a energia... Mas a verdade é que a maior parte dos clientes, principalmente os clientes residenciais, nem olham para a fatura de energia. Não é ainda um item de consumo que são sensíveis. E aí é mais difícil. As empresas, como é óbvio, não tem nada com isso. As empresas, o custo energético nas empresas é muito elevado, portanto, há que olhar para o que é faturado e como é que é faturado e o que é que eu posso fazer para retirar, para melhorar a minha fatura de energia em termos de consumo por parte do cliente. Exatamente. Eu não sei se tens essa informação, se podes partilhar, mas ocorreu-me perguntar-te se
para além, obviamente, da poupança que vocês, enquanto emissores, têm em não terem que produzir tanto reporting com dados detalhados, porque essa informação já segue de forma integrada, se encontram outras vantagens, nomeadamente no processo de cobrança, na eficácia da cobrança, dos prazos de pagamento, e até na redução de questões relacionadas com dúvidas que surgem sobre a fatura. A questão do envio, sim, também é outra coisa. É mais barato enviar uma fatura digital do que uma fatura em papel. E, infelizmente, nós ainda temos muitas faturas enviadas em papel, porque a pagada ecológica que isso traz atrás e com os custos inerentes à própria distribuição postal. Que as pessoas não têm muito bem a noção disso, mas isso continua a ser um custo muito elevado para uma utility. E onde no mercado nem sequer há concorrência, é difícil de conseguir melhorar esse processo. Quanto a questões ou seja, de outras melhorias de processos de pagamento e de cobrança e tudo mais, aqui já nós de Eletricidade da Madeira, estamos cobertos sobre a regulação nacional. E a regulação nacional é muito clara nisso. E nós não temos aí forma de melhorar, ou seja, as nossas faturas, os prazos de pagamento e tudo mais são tudo definidas pela regulação. E assim sendo, não é por aí que a coisa muda. Mas acredito, noutro tipo de empresa, a eficiência de entrega da fatura e de contabilização da mesma e tudo mais é tudo mais célebre. Mas não é o fator principal. A vantagem não é aí que está. E como é que vês o futuro em termos de expectativas de o que é que pode ser melhorado? Portanto, já percebemos que ainda há um caminho longo a percorrer, porque ainda tem um processamento de papel ainda substancial e que acredito que queiram transitar tudo isso também para um processo eletrónico, mas como é que vês esta evolução na empresa? Ou seja, isto ao contrário do que podia ser feito, mas é o que foi, muito desta adesão a este tipo de processo vem de exigências legais. Há que entender, pois, do lado do IT, há muitas exigências legais que vão começar a se sobrepor. E a questão é, por exemplo, o exemplo é o SAFT e a faturação eletrónica. E eu acho que no futuro o que a própria autoridade tributária e as autoridades competentes nestas matérias deviam fazer é tentar uniformizar os processos, ou seja, uniformizar e não criar processos sobre processos e situações, porque uma das questões que nós se eu envio a fatura de forma eletrónica para um broker, o SAFT pode ser gerado a partir daí. E, portanto, são processos que são criados. Depois tem a ver com as exigências legais de retenção de documentos, isso é outro tema, e de archiving, que é outro tema que ainda há muito ónus nas empresas e que vão evoluir, de certeza, com este tipo de processo. Porque, como é óbvio, o que se vê e que se sabe, por exemplo, em termos de autoridade tributária, todos nós acabamos já hoje de trocar de forma digital informação com a autoridade tributária. E o que quer dizer que é possível fazer. Não é impossível fazer. Se não é impossível, talvez tornar a coisa mais abrangente e para poder ir em contra isso que falamos há pouco, de tentar acabar com as faturas em papel e tornar isso mesmo quase um reciclo de meia dúzia de casos que são as exceções e a norma ser este tipo de processo. Sim, aliás, falavas da questão de haver essa, digamos, informação que segue via fatura e via SAFT, que deveria ser de alguma forma uniformizada, e nós já temos falado sobre isso até noutros webinars e noutras ocasiões, que a tendência, e nós acreditamos que isso vai acontecer nos próximos anos, mas a tendência que se vê noutros países que já anunciaram, por exemplo, a obrigatoriedade da fatura entre empresas e Estado, portanto,
sem exceções, digamos assim, vai no sentido também da comunicação das faturas ser feita diretamente às respectivas autoridades tributárias no momento da transação, portanto quase em tempo real, prescindindo-se assim depois de reportings complementares. Isso é que é importante, é que quem define a lei e quando a lei é definida, é importante que os players sejam ouvidos e que se faça e que se implemente processos e modelos que visam simplificar, porque tendencialmente, às vezes isso não acontece, às vezes o legislador tem grandes ideias e tem muito pouca noção da prática, como é que se consegue implementar os processos. E sabemos disso, nós vemos. E qual é que é a real, ou seja, as coisas têm que ter um racional de utilidade atrás. Se não tem esse racional, não faz sentido implementar. E nós estivemos sempre aqui a falar de questões de racional de utilização desta conversa. E é verdade que sabemos que há muitos requisitos legais que não se entende bem qual é o racional para que se quer ter a informação. Exatamente. A informação só é útil se for... ou só faz sentido enviar uma informação se ela for útil e se for utilizada. Se for para dizer que temos, não interessa para nada. Não tem que ter um propósito, exatamente. Como é que, e falámos aqui, portanto, da transição do papel, que é importante e que vocês ainda têm um custo, uma carga enorme por manter esse processo, e como é que fez a transição, por exemplo, do PDF para a fatura eletrónica? Porque, acredito, ainda há esta confusão no mercado, portanto, muitas empresas ficam descansadas porque emitem PDF e sentem que já estão Existem 3 modelos: o papel, o PDF, a desmaterialização da fatura em PDF enviada por mail e a faturação eletrónica. São tudo casos diferentes. Como é óbvio, para o cliente residencial, a maior parte deles está satisfeita com o PDF, com a desmaterialização do PDF. É algo que, para as empresas, não tem, ainda tem um custo menor do que o próprio custo da faturação eletrónica. Portanto, é preciso entender, é porque o cliente residencial não contabiliza as faturas. Portanto, para ele, está bem, podemos ter conceitos, olhar para este tema, como o cliente residencial pode olhar para a fatura para trabalhar a eficiência energética. Mas, como disse há pouco, ainda não é um tema em Portugal. E outra questão é que em Portugal já se deu o passo de saída para questões como o smart metering, a contagem inteligente, e os contadores na contagem inteligente têm exigências de reporte que permitem chegar a essa eficiência. Atenção que as empresas, só aquelas que são fornecidas em baixa tensão normal, ou seja, na mesma tensão que os clientes residenciais, é que têm esse tipo de informação. Todos os outros, contagens mais complexas, não têm. Eu estou aqui a entrar em detalhes técnicos, mas sem problema, acho que é útil. Mas para dizer o quê? Que tem de haver, claro, aqui algum trabalho de mais-valia para o cliente residencial para que adira à fatura eletrónica. Não é ainda uma opção simples de o fazer, porque começa a ter muitos canais de acesso à informação, o residencial. E a empresa tem mais dificuldade nessa informação e então, ou seja, a empresa é mais fácil de vender o processo do que propriamente a residencial. Agora, como é que as coisas evoluírem do pricing, de tanta outra matéria, de vantagens que o cliente residencial possa ter se o fizer, mas isso não é tanto a empresa aqui, nós podemos influenciar isso, mas sim os players de mercado. Mas vocês, pronto, falando especificamente de empresas, e vocês estando em ambos os papéis e terem as soluções, tanto na emissão como na recepção, claramente quem recebe PDF, para todos os efeitos, está a receber um papel no sentido do tratamento que exige o PDF. Embora o que nós sabemos, temos vários canais, é a tal história dos canais que se criam, alguns por obrigação legal e a maior parte deles são por obrigação da regulação. O cliente residencial pode, de facto,
receber em papel, pode receber um mail com uma fatura digital que tu dizes que ele pode imprimir ou não pode imprimir. A maior parte deles não imprime. Pode receber algo que aconteceu no passado, lembras-te do via CTT, existiam, é residual, mas ainda temos o canal em funcionamento. E ainda tem a questão do portal da empresa, a disponibilização de um acesso web, onde aí tem acesso às faturas emitidas e à informação das faturas. Mas que também não é um canal mainstream, é residual. Ou seja, todos estes canais serem, no fundo, convergirem para um só, e para qual é que será, é um bocado de futurologia entender. Nós o que é que podemos influenciar? O nosso canal mais barato, que eu estava a dizer, mais barato, ainda é o mail com PDF, que tem, como é óbvio, tem problemas de segurança, tem problemas de eficiência em termos de distribuição, do cliente muda de mail e não nos informa, tem questões. Mas é o mais barato. E infelizmente ou felizmente, nós também vamos à procura das soluções economicamente mais vantajosas. E por muito que se diga que se queira fazer outras opções, essa ainda é uma opção, um critério de seleção da opção importante. Ou seja, se me dizes que as faturas enviadas por mail materializadas em PDF vão acabar, podem acabar, mas ainda há que aparecer outra solução mais vantajosa em termos económicos. E esta, por acaso, é a mais barata, é o que nós temos mais barato. Pensando no futuro, e se calhar também para fechar aqui a conversa antes de passarmos às questões, que eu convidando também os participantes que possam colocá-las aqui no chat, caso queiram esclarecer algum tema. Por finalizar aqui uma mensagem às PME, portanto, considerando que as grandes empresas já tiveram que percorrer este caminho, que conselhos é que darias às PME que ainda não aderiram à faturação eletrónica? Não, as PMEs, acho que o primeiro é fazer uma especificação que não seja para cobrir todos os cenários possíveis e imagináveis. É começar com olhar para aqueles que são o conjunto restrito de fornecedores ou de clientes, que são a maior parte dos casos, e começar por aí. E depois, então, abranger as restantes coisas. Não tentar fazer tudo de uma única vez, one shot, porque porque todos os custos de implementação podem ser desproporcionais à coisa. É melhor fazer com meia dúzia de casos, ganhar sensibilidade como é que as coisas funcionam, e depois é fácil de fazer o rollout para os restantes. Muito bem. Por enquanto não estão aqui questões, não sei se vão aparecer, normalmente podem demorar mais um pouco, mas David, tens assim mais algum comentário, alguma mensagem que queiras partilhar? Falamos, era isto que tinha para dizer, não tem assim muito mais. Então, agora só se aparecem aqui reuniões mais alguma questão ou não, e vamos lá. Em Portugal, qual é que é o rácio de empresas? Tens noção disso ou não? De empresas que utilizam, o que eu posso dizer é via as nossas soluções, em 2022 registámos um volume de 65 mil milhões de euros, portanto, volume, que corresponde a cerca de 20 e tal milhões de faturas, 21 milhões de faturas, o que em termos portanto, de volume, estamos a falar já de quase 27% do PIB nacional, em termos do valor das faturas, o que é substancial. Tem vindo a crescer, portanto, estimamos que entre 15% a 20% ao ano, em termos de adoção. Obviamente que houve um crescimento substancial na altura do Covid, porque as empresas viram-se limitadas na capacidade de fazer chegar as suas faturas e daquelas que precisavam de receber as faturas, e estes processos serviram para acelerar essas limitações e essa adoção. E claramente, fechando-se aqui o ciclo das PME, acreditamos
embora sejam só nas empresas que se relacionam com o Estado, acreditamos que haja um crescimento grande dessa adoção, e cada vez com o mercado mais global. Portanto, quando vemos que Espanha, França, Alemanha, Polónia, Roménia anunciaram a obrigatoriedade da faturação eletrónica entre empresas, acreditamos que nos próximos 3 anos, sobretudo, vai haver um crescimento, eu diria que muito perto dos 100%, porque, quer dizer, é uma realidade que é a mesma coisa que pedirmos às pessoas que passem outra vez a voltar a enviar cartas pelo correio para que se corresponderem. É impensável as pessoas abandonarem o e-mail. Claro que tem tudo a ver com uma questão de escala, de dinâmica de investimento, mas aproveito aqui também para dizer, para quem possa não estar a par disso, que nós, enquanto players no mercado, obviamente, quisemos e temos permanentemente tentado garantir a democratização destas soluções, como o David aqui explicou, que há uns anos atrás era tudo muito mais complexo, mas estabelecemos por isso também parcerias com mais de 180 softwares e parceiros de softwares de faturação, 110 marcas, que já têm estas soluções nativas, precisamente para que as PME, de uma forma ágil, rápida, possam aderir a esta solução, sem processos de integração, que, como tu aqui explicaste, não são fáceis, principalmente quando se está a começar, e vocês, tendo feito parte do piloto com a ESPAP, sentiram essas dificuldades no início, não é? Bem, creio que não há questões, o que também é bom, também significa que foi esclarecedora. Resta-me agradecer, David, a tua disponibilidade, a partilha, e creio que foi bastante útil para todos os que puderam assistir, e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado e um bom dia a todos.